Boa tarde, queridos e amados. A graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o Marcos Lima. E venho, por meio deste vídeo, trazer à tona um assunto que tem viralizado nas redes sociais nesses últimos dias, de uma afirmação feita pelo René Kivitz, relacionada à palavra de Deus, de que a Bíblia ela precisa ser atualizada, onde ele quis dizer, em outras palavras, que o que está escrito na palavra de Deus não é digna de aceitação, ou até mesmo que contém erros. Isso não levando em consideração o trabalho, a dedicação, o cuidado de todos aqueles que trabalharam arduamente com a intenção de manter ou de fazer com que a palavra de Deus permanecesse pura, sem nenhuma alteração. Como assim eu acredito, como cristão que eu sou, evangélico, acredito que a palavra de Deus ela não contém erros, não apenas na sua expiração ou na sua escrita. Quando eu falo isso, me refiro a homens que trabalharam sim nas traduções, com todo cuidado, dentro da sua originalidade, com a intenção de transmitir a palavra de Deus em vários idiomas, fazendo assim o papel de facilitar a leitura ou o entendimento daqueles ao qual iriam ter acesso à palavra de Deus. Então esses homens que trabalharam dia e noite e dia, com o intuito de traduzir as santas palavras, tomando todo o cuidado de manter a pureza, a verdade, sem adulterar a palavra de Deus. É dessa forma que eu creio e acredito que Deus escolheu esses homens para que assim fizessem esse trabalho. Falo desde do início das traduções de latim para outras línguas, inglês, português, em todo o contexto linguístico. E essa afirmação trouxe consigo seus problemas, ou causou um sentimento de insatisfação por parte daqueles que de fato defendem a verdade, que têm pregado a palavra de Deus como a verdade infalível de Deus. Então esse homem surgiu com essa afirmação, nada mais nada menos querendo assim
menosprezar aqueles que de fato creem que a palavra de Deus é a verdade e que não precisa passar por uma atualização. Porque o Deus que inspirou homens para assim escrever a sua palavra. Sabemos que Deus não é homem para que minta. Sabemos que é um Deus santo, que é perfeito, que escolheu homens pecadores, que capacitou esses homens pecadores para assim eles escreverem a sua santa palavra. Então eu venho nessa tarde como defensor da palavra de Deus, defensor da verdade, como aquele que prega a verdade bíblica, dar a minha contribuição e dizer que estamos juntos contra esse tipo de pessoas que têm se levantado tentando negar a inerrância das Sagradas Escrituras e a infalibilidade das Sagradas Escrituras. Pois eu creio que a palavra de Deus ela é inerrante e ela é suficiente. Ela não contém erros. Ela é suficiente para a minha vida e para a sua vida. A palavra de Deus ela é o nosso manual de vida. Esse foi o manual que Deus deixou para mim e para você, para que nós não venhamos apenas ouvir ou ler, mas que ao lermos possamos colocar em prática na nossa vida cotidiana e assim compartilhar dessas maravilhas, dessas boas novas que Deus assim deixou para que você tivéssemos o privilégio, porque é um privilégio você ter acesso à palavra de Deus e poder usufruir, poder ler, poder meditar na palavra de Deus. A Deus seja a honra, glória e louvor por todo o trabalho desses homens que lutaram e continuam lutando em defesa da verdade bíblica, da verdade de que a palavra de Deus ela é inerrante, ela não contém erros, ela não contém alterações, ela não contém falhas, ela é infalível na sua essência. Bem verdade que a própria Bíblia, ela em si, ela dá testemunho de que verdadeiramente a Bíblia foi inspirada por Deus. A Bíblia autêntica-se a si mesma, como registro inspirado e inerrante da revelação de Deus. Deus ordenou que a sua palavra fosse escrita. Nós temos isso no livro de Êxodo, no capítulo 17, e o verso 14, que diz assim, vamos ler a palavra de Deus, ela dando prova de que ela mesma foi inspirada por Deus. Diz assim a palavra de Deus: Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque. Chamou o Senhor a minha Amaleque debaixo do céu. Então escreve isto. Ele foi mandado de Deus pedindo para que Moisés escrevesse isso para a memória num livro e repete a Josué. Deus está falando a respeito da sua palavra, dos seus mandamentos, daquilo que Deus queria que não só ele viesse ter o conhecimento, mas que Moisés também transferisse para Josué, sendo chamado esse registro de livro do Senhor. Em Isaías capítulo 34, verso 16, diz assim a palavra de Deus, vamos ler. Depois você acompanha aí para a gente ver que a própria palavra de Deus, ela
dá o testemunho de si mesma, de como ela foi divinamente inspirada por Deus. Isaías 34, e o verso 16 diz assim: buscai no livro do Senhor, e lede, nenhuma dessas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Então, mais uma vez, buscai no livro do Senhor. Qual é esse livro? O livro do Senhor que nós temos hoje é a palavra dele, a própria palavra dele. Analisemos este ponto com mais vagar, substanciando com alguns dos últimos textos bíblicos que fundamentam a nossa assertiva. Os profetas falavam a respeito disso. Os profetas são descritos como aqueles através dos quais Deus fala. No próprio livro de Êxodo, capítulo 7, vai dizer o seguinte, Êxodo capítulo 7, verso 1, diz assim a palavra de Deus: então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Então veja que Deus ele constituiu Abraão como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão como teu profeta. Então Deus falava com Moisés, Moisés falava para Arão, e Arão transmitia aquilo que Deus falara para ele, para Faraó. Tu falarás do que eu te ordenei, e Arão teu irmão falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Então o próprio Deus ele falava, ele colocou o Moisés como um Deus diante de Faraó, aonde Deus falaria com ele e ele transmitiria para Arão, e Arão assim transmitiria para Faraó. Em Deuteronômio capítulo 15, capítulo 18, do 15 ao 18, temos o seguinte. Diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 18, do 15 ao 18 diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele. Ouvirás segundo tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe. Quando reunindo o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor. A voz do Senhor. Meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Verso 17. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e eles lhe fará tudo o que eu lhe ordenar. Então, mais uma vez, Deus falando através dos profetas. O profeta não criava nem adaptava a mensagem. A ele competia transmiti-la como havia recebido de Deus, em Êxodo 4:30. Então vemos aqui Deus, ele, por meio dos profetas, falando a respeito de que a própria palavra dele foi inspirada por ele. Então ele falava através dos homens, inspirava os homens para que assim os homens transmitissem a sua
palavra. Outro texto bastante conhecido que dá prova que de fato a palavra de Deus ela é inspirada, que não precisa passar por uma atualização, é o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso 16. Paulo falando a Timóteo, seu filho na fé, é o seguinte: toda a escritura é inspirada. Em outras versões vai dizer que é divinamente inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, queridos e amados, a própria palavra de Deus ela dá afirmação, ela dá prova de si mesma, de que o próprio Deus, de que o Deus foi quem inspirou os homens, e de que essa palavra aqui ela não precisa ser modificada, mas que precisa ser modificado, ser transformado, ser mudado é a vida do homem através da palavra de Deus. Quando o homem começa a ler, quando começa a conhecer, é ele que tem que trazer uma mudança na sua vida. E não tentar tirar texto da palavra de Deus, que muitas das vezes esse texto vai contra a sua vida pecaminosa, vai contra as suas ações, as suas atitudes que não condiz com a palavra de Deus. Então, pessoas que assim pensam que a palavra precisa ser atualizada é porque elas veem que muitos textos condenam a conduta dela, falam que aquilo que elas estão fazendo não é correto, não é aprovado diante de Deus. Então essas pessoas querem atualizar, ou se em outras palavras, querem tirar esses textos ao qual condenam alguma prática da sua vida, alguma coisa que ele faz. Então venho aqui como um defensor da palavra de Deus, da verdade bíblica, de que a palavra de Deus ela é inerrante, infalível. Aqui é a própria palavra de Deus. Aqui é Deus falando para mim e para você através dessas santas escrituras. Está aqui o meu manual e o seu manual. É por ele, através desse aqui, que nós temos acesso às palavras de Deus, às promessas de Deus para a nossa vida. Eu agradeço a Deus por Deus ter conservado esses homens. Lembrando que amanhã, dia 31 de outubro, comemoramos o dia da Reforma Protestante. Um brado de glória, de vitória sobre assuntos, temas que não iam de acordo com a palavra de Deus, e homens cheios de Deus que o próprio Deus levantou e capacitou, trouxe uma transformação na vida da igreja. Trouxe uma nova esperança na vida da igreja. Eu termino usando uma frase do grande pai da reforma, Martinho Lutero, dizendo o seguinte: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. A verdade das Sagradas Escrituras, queridos e amados, a qualquer preço. E eu louvo a Deus pelas vossas vidas, muito obrigado, e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Tenha uma ótima tarde. Se possível, me segue lá deixe o seu like lá no YouTube, tá bom? Se inscreve lá e vamos cumprir a palavra de Deus na íntegra, com verdade, sem medo dos opositores, porque assim foram também com os nossos antepassados, perseguidos, mortos, mas não abriram mão da verdade bíblica. Que esse seja também o nosso desejo, que essa venha a ser a bandeira a ser levantada, a verdade da palavra de Deus a qualquer preço. Deus abençoe.